Olá, tudo bom? Eu sou Rômulo Trindade e a minha missão é ajudar você a ser aprovado o mais rápido possível no concurso que você tanto deseja. Tá legal? Então vamos para mais um bloco de questões ainda sobre comissão de valores imobiliários para poder aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, porque esse tema é um tema muito importante e ele é bastante abordado nas provas de área bancária. Tá legal? Então fica de olho, presta bem atenção, porque eu tenho certeza absoluta isso vai ajudar muito você. Muito mesmo, tá legal? Bacana? Então assim, ó, antes sequer da gente começar a nossa aula, eu quero te pedir, não assista esse vídeo, na verdade, se você ainda não tentou fazer essas questões lá na nossa plataforma, tá bom? Então primeiro tenta fazer as questões na plataforma, lança as suas informações, responde primeiro e depois você assiste esse vídeo, que é para você poder ter noção aonde realmente você tem que melhorar, qual parte do assunto você tem que melhorar e, consequentemente, entender por que você errou. Tá bom? Bacana? Isso é muito importante, bastante importante para você realmente evoluir na matéria e poder vencer esse conteúdo de forma correta. Tá bom? Bacana? Então, vamos para cá, mas antes de mais nada, deixa eu colocar aí a vinheta para a gente começar a nossa aula de hoje. Tudo bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje falando, pessoal, da diferença entre bolsa de valores e bolsa de mercado, na verdade, de balcão organizado, tá bom? Olha só, dentro da B3 hoje, né, que é a nossa bolsa de valores, nós temos subdivisões dentro dela, tá? Então, imagina, por exemplo, um prédio com 3 andares, tá legal? 2 andares eu queria tratar hoje com você, que é o andar chamado Bolsa de Valores e é o andar Mercado de Balcão Organizado. Para quem não sabe, tá legal? Esse mercado de balcão organizado, ele não existia, tá? Na verdade, ele existia, mas ele existia fora da bolsa, tá legal? Nós tínhamos lá uma empresa chamada CETIP, que administrava esse mercado de balcão organizado, mas alguns anos atrás ela decidiu se unir à BMF Bovespa, formando o que a gente conhece hoje como B3, tá legal? Bacana? Então, basicamente, quando você entra na B3, você tem um andar que é relacionado à Bolsa de Valores e outro andar, o mercado de balcão organizado. Eu estou tentando ser lúdico com você, tá legal? Claro que a gente sabe que não é um andar 1, andar 2, andar 3, mas é só para você entender que são coisas separadas que ficam ali dentro da própria B3, tá legal? Então, a Bolsa de Valores é o que a gente realmente mais conhece, né? É o que a gente assiste nos vídeos, é o que a gente vê realmente ocorrer na prática. É realmente onde ocorre a maioria das transações e é onde movimenta a maior parte dos recursos, tá legal? Então, eu acho que a maior característica de Bolsa de Valores para tratar com você é a característica da liquidez. Na Bolsa de Valores, você tem uma alta liquidez porque você tem muitas pessoas investindo dinheiro naquele local. Então, é muito mais fácil de você vender o título para uma outra pessoa. Você vai comprar, por exemplo, uma ação e você vai encontrar muito mais pessoas atuando nesse mercado do que, por exemplo, no mercado de balcão organizado. Então, acho que a primeira característica interessante para abordar com você é que a Bolsa de Valores tem uma alta liquidez, tá legal? Quando comparada ao mercado de balcão organizado. Não quer dizer que o mercado de balcão organizado ele não tenha liquidez, tá legal? Mas a quantidade de pessoas hoje que operam no mercado de balcão organizado é bem menor quando comparada à bolsa de valores, tá ok? Bacana? Então, olha só que interessante, né? Dentro da bolsa de valores, a gente tem uma estrutura muito centralizada, que é voltada para aquele ambiente onde as pessoas vão poder ali fazer operações. Então, você tem que, né, mandar um correspondente seu à bolsa de valores, vai ter que ter um representante lá, centralizando ali naquele dia, tá bom? Para poder fazer as operações, tá legal? Outra característica é que na bolsa de valores que a gente conhece hoje, né? Você tem as operações extremamente rigorosas, tá? Então, as regras, os requisitos para você entrar são extremamente rigorosos. Para que você lance as suas ações como empresa na Bolsa de Valores, você tem uma série de requisitos que são bastante evidenciados no momento em que você entra, né? Então, tem regras, tem normas, tem cálculos, você vai passar realmente a ter uma dificuldade um pouco maior para lançar suas ações na Bolsa de Valores, tá legal? Ok? E em relação, por exemplo, à questão da transparência, que está aqui, olha só, transparência, você vai ver que na Bolsa de Valores todas as informações da sua empresa têm que ser extremamente detalhadas. Então, uma outra característica da Bolsa de Valores é que ela é extremamente, as informações prestadas lá são extremamente detalhadas, você tem acesso a vários
a várias informações da empresa por conta da questão dessa transparência, tá legal? Ok? E você também tem dentro da Bolsa de Valores ativos bastante negociados, então você tem ações, você tem contratos futuros, você tem opções, e como eu te falei, né, quando você adquire um contrato desse lá na Bolsa de Valores, você vai ver que você vai ter uma facilidade muito maior de vender esses títulos para outras pessoas, porque basicamente você vai encontrar muitas pessoas investindo lá, tá ok? Então, quais são as características da Bolsa de Valores que eu queria que você gravasse, né? Bom, primeira, a estrutura da Bolsa de Valores é extremamente centralizada, tá legal? Os requisitos para você lançar títulos na Bolsa são extremamente rigorosos. A transparência, né, que são as informações das empresas, né, que estão ali operando, que estão ali vendendo seus próprios títulos na Bolsa, elas são extremamente detalhadas. Então, você tem uma alta transparência dessas informações, ok? E você, consequentemente, vai encontrar ali muito mais pessoas investindo na Bolsa de Valores do que no mercado de balcão organizado, tá legal? E claro, né, isso acaba gerando um custo muito maior, tá, para poder fazer um lançamento de uma ação na Bolsa de Valores. Então, saiba que quando uma empresa decide lançar uma ação na Bolsa de Valores, realmente ela vai ter um custo bastante alto, porque ela vai ter que se adequar antes de entrar na bolsa. Então, vai ter que trabalhar a questão do balanço, vai ter que trabalhar a questão das informações, vai ter que preparar um site institucional para passar as informações para os futuros investidores. Então, ali também tem um custo bastante elevado, tá legal? Então, essa é uma das características aqui que eu queria mostrar para você sobre a Bolsa de Valores, ok? Agora, o mercado de balcão organizado, como eu te falei, é como se fosse um submercado dentro da B3, tá legal? Geralmente ele é indicado para quem? Para quem está começando. Para quem, como empresa, quer lançar um título, mas não tem o mesmo tamanho do que uma Magalu, não tem o mesmo tamanho do que uma Petrobras, não tem o mesmo tamanho de uma Klabin, ok? Então, realmente é para quem deseja começar e tem uma empresa ali que também, de repente, não é tão conhecida, tá legal? Diferente da estrutura da Bolsa de Valores, que é extremamente centralizada, você tem ainda um local físico lá para poder fazer as negociações. No mercado de balcão organizado não tem esse local físico. Então, as operações, né, os lances de venda, os lances de compra são todos feitos através de uma plataforma digital. Então, isso acaba descentralizando bastante as operações dentro do mercado de balcão organizado, tá legal? Então, por conta disso, a primeira diferença entre a Bolsa de Valores e o mercado de balcão organizado é que a estrutura de negociações é centralizada, existe lá um local físico para negociar na Bolsa, enquanto no mercado de balcão organizado é totalmente descentralizado, você tem ali um local digital, um sistema digital para poder realizar as operações, ok? Então, ele é extremamente descentralizado. Quanto à questão dos requisitos, né, ela é bem menos exigente do que a Bolsa de Valores. Então, os requisitos para entrar, né, para lançar um título na Bolsa, são bem maiores do que os requisitos para poder entrar no mercado de balcão organizado. Então, enquanto na Bolsa de Valores é mais rigoroso, no mercado de balcão é menos exigente. Não quer dizer que qualquer um pode entrar nesse mercado, tá legal? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os requisitos para que você lance um título dentro da Bolsa de Valores serão mais altos do que o mercado de balcão organizado, tá legal? Quanto à questão da transparência, né, que são as informações e as solicitações de informações vão ser um pouco mais moderadas. Então, essa transferência também vai ser moderada, enquanto na Bolsa de Valores vai ser mais alta em relação à questão das informações da empresa, tá bom? Geralmente, deixa eu sair da tela para mostrar para você. Geralmente, os ativos mais negociados no mercado de balcão organizado são as debêntures e também são alguns derivativos. Tá, ok? Então você vai encontrar esses títulos sendo vendidos lá. Não quer dizer que não venda ação, tá, pessoal? Vende ação sim, mas não são ações que vão estar listadas na Bolsa de Valores. Vão ser ações que estão listadas especificamente no mercado de balcão organizado, ok? E, consequentemente, né, devido, né, a ser um mercado bastante descentralizado, o custo não ser tão elevado para você colocar no mercado as informações da sua empresa, consequentemente, a gente também tem uma redução no custo dessas operações. Então, assim, geralmente, como é que a pessoa faz? Poxa, eu estou querendo encontrar uma empresa que está começando agora no mercado. Eu quero encontrar uma oportunidade, aquela empresa que ainda vai crescer. É melhor eu olhar no mercado de balcão organizado. Lá eu vou encontrar empresas pequenas, mas que têm um grande potencial, e eu posso apostar nessas empresas ali na frente para que elas cresçam e me dê lucro.
Tá legal? Agora, se eu estou realmente querendo começar com empresas que já operam no mercado, que já trabalham no mercado há mais tempo, então eu vou para a Bolsa de Valores, tá legal? Todos esses submercados você encontra dentro da B3, tá ok? Bacana? Legal? Então, fica essa dica para você entender o que é mercado de balcão organizado, que é lá basicamente as operações ocorrem de forma eletrônica, né? E o mercado de bolsa de valores, onde você tem operações físicas, um local físico, claro, um custo muito maior, porém, né, você tem a certeza de que vai encontrar muito mais compradores para as suas ações do que relacionado quando a gente compara com o mercado de balcão organizado. Tá legal? Bacana? Então, fica essa dica aí para você e vamos continuar a nossa aula, tá ok? Olha só. Uma coisa importante para a gente ver aqui é na primeira questão, tá? É uma questão de 2021, tá legal? Da Sage Gran Hill, e ela pergunta justamente assim, ó. A CVM foi criada em 76, né? E aí ele fala que a lei que criou ela foi a 6.385. Ele fala assim, a CVM, né? É um órgão emissor do papel moeda? Jamais, tá? A gente sabe que o emissor do papel moeda é o Bacen, é o Banco Central. Tá legal? E eu já bati nessa tecla várias vezes com você, né? Quando a gente aparece a palavra emissor, não quer dizer que o Bacen está imprimindo papel moeda. Quer dizer que ele está fazendo o quê? Ele está apenas emitindo. O que é emitir, professor? Poder de compra. Então, é a responsabilidade do Banco Central dar poder de compra para uma moeda e o nome disso é emissão. Como é que ele dá o poder de compra para algo, né? Através da emissão deste papel, tá ok? Quem faz isso quando se relaciona à moeda, né? Ao papel moeda, é o Banco Central, tá legal? A CVM, ela é vinculada à Casa Civil? Você sabe que não, né? Você sabe que ela tem uma vinculação, não é à Casa Civil, e sim ao Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Tá legal? Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, sempre tente atualizar o nome desse ministério, tá legal? Então, já foi Ministério da Economia, hoje é Ministério da Fazenda. Pode ser que numa troca aí de presidente altere de novo esse nome, então é sempre bom estar confirmando qual é o atual nome do Ministério da Fazenda, tá legal? Letra C, fornece crédito às instituições? Não, tá? A CVM não tem esse papel de emprestar dinheiro para as instituições, ela tem o papel de fiscalizar essas instituições, tá bom? Letra D, é responsável por formular a política de crédito, né? Olha só, formular a política de crédito é responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Lembrando que essa palavra formulação, ela representa criação, tá legal? Então, quando eu estou formulando, eu estou criando, né? Então, quem cria a política de crédito é o Conselho Monetário Nacional, tá legal? A letra E, ele fala assim, regula o mercado de bolsa de balcão. É verdade, né? Você sabe que dentro da B3 tem tanto o mercado de bolsa quanto o mercado de balcão, tá legal? Então esses dois mercados coexistem lá dentro, tá bom? Um mercado, né, voltado para grandes empresas, para empresas que já têm um tempo no mercado, e um mercado para empresas ali que estão começando, que precisam de bem menos regulamentação e querem também ali se lançar no mercado, tá ok? Bacana? Então a primeira questão, a minha resposta é a letra E, ok? Agora, uma coisa antes da gente passar essa questão, é que as pessoas elas têm medo de marcar quando você encontra essa palavra regular. Porque regular, ela representa ao mesmo do que criar regras, né? Regras. Mas eu quero que você sempre lembre que os órgãos supervisores, Bacen, CVM, SUSEP, Previc, eles também podem criar regras. Então não é só os conselhos que criam regra. Então não é só o Conselho Monetário Nacional, não é só o Conselho Nacional de Seguros Privados, não é só o Conselho Nacional de Previdência Complementar, todos os órgãos supervisores também têm o poder de criar regra, tá bom? Só tome cuidado para sempre, né, analisar na hora de estar fazendo a questão e confirmar de que ele está falando que ele cria regra, tá bom? Agora, cuidado, porque ele pode dizer assim, por exemplo, as regras que o Bacen cria são maiores do que as regras do conselho, ou se sobrepõem às regras dos conselhos. Jamais, isso é um pecado, tá legal? Você não pode falar isso. A gente sabe que os conselhos estão acima dos órgãos supervisores, então eles vão criar uma regra geral que vai se sobrepor às regras dos supervisores com total certeza. Tá legal? Bacana? Então, na primeira questão, a resposta é a letra E. E aí, o que foi? Acertou ou não acertou? E aí, vamos lá? Vamos começar, né? Olha só. Segunda questão, ele fala assim,
É uma questão também de 2021 da Sejran Hill. Ele diz assim, ó, o Banco do Brasil, né? Ou perdão, né? Essa aqui é a prova, né? Ele fala assim, ó, por força de relações pessoais, o responsável pelo inquérito solicita ao gerente W cópias das movimentações financeiras do investigado, nos termos da Lei Complementar 105 de 2001. A CVM, né? E aí ele vai falar algumas coisas. Deixa eu sair da tela para a gente poder mostrar para você por completo. Aí ele diz assim, ó, a CVM, né, pode quebrar o sigilo bancário do aplicador em ações no mercado de capital investigado, tá legal? Olha só, preste atenção aqui para mim. Eu sei que talvez ao ler a letra A você fique muito tentado a marcar essa questão, porque você olha e pensa assim, poxa, o Bacen é o Banco Central. Então, ele é um órgão supervisor, ele está acima das instituições financeiras. Então, ele tem o poder de quebrar o sigilo bancário de uma pessoa. Talvez quando você olha CVM, talvez você pense a mesma coisa. Principalmente se você já opera na Bolsa de Valores, você sabe o quanto a CVM é participante no mercado de capital. Então talvez você pense, poxa, claro que eles têm o poder de quebrar ali o sigilo bancário. Mas eu preciso dizer para você que não, tá legal? Esse sigilo bancário só vai poder ser quebrado se ele solicitar isso ao Poder Judiciário. Precisa ter uma autorização judicial para poder realizar essa quebra de sigilo bancário. Por mais que ele tenha poder, por mais que ele seja um órgão fiscalizador, por mais que ele esteja acima das instituições, tá legal? Eles não têm esse poder de quebrar o sigilo bancário de uma pessoa. Então, antes de fazer isso, é necessário pedir autorização judicial para a quebra desse sigilo. Aí, uma vez obtendo essa autorização judicial, aí sim eles poderão ali quebrar o sigilo bancário. Mas, na verdade, porque conseguiram uma autorização para tal, tá bom? Então, essa letra A, ela tá errada, tá ok? Beleza? Então, volta lá para a tela e vamos lá. Olha só. Pode quebrar o sigilo bancário do aplicador em ações no mercado de capital investigado? Não, ele não pode, tá legal? Ele precisa de autorização judicial para isso. A B fala, deve requerer diretamente à instituição financeira conveniada informações sobre as operações bancárias do investigado. Também não pode, tá legal? Como eu te falei, nessa letra B é preciso informar que precisa de autorização judicial para tal, por isso que não é só requerer para a instituição, é preciso requerer para a instituição e apresentar uma autorização judicial para tal, tá ok? Letra C, ele fala assim, deve solicitar a autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo do investigado. Aí perfeito, aí é outra história, né? Aqui ele explicou direitinho, ó. Mesmo sendo a CVM, mesmo sendo o Banco Central, primeiro pede uma autorização, tá bom? Para isso, para depois levantar as informações e quebrar esse sigilo, tá bom? A letra D, ele fala assim, deve oficiar o Banco Central para compartilhar as informações bancárias do investigado. O Bacen, ele não está acima da CVM. Então, eles estão, na verdade, um do lado do outro. Então, se a CVM tem que pedir autorização judicial, claro que o Banco Central também, tá legal? Então, não dá para marcar a letra D, ok? Letra E, tem vedada a possibilidade de obter informações vinculadas ao sigilo bancário do investigado. Ok? Bom, isso aqui também está errado, né? Porque ele não é proibido de ter acesso às informações. A única coisa que a lei complementar 105 diz é que tem que pedir uma autorização antes para poder fazer isso, tá ok? Beleza? Então não dá para ser também a letra E. Então, tira a letra E, tá ok? E olha só, eu preparei isso aqui para você justamente para... Ó, já está aqui minha resposta, né? Letra C. Então, olha só o que eu preparei para você. Eu fui lá no artigo 7º da Lei Complementar 105 para mostrar para você como é que funciona isso na prática, tá? E ele diz assim, ó, a Lei Complementar 105 de 2001, tá bom? Lá no seu artigo 7º, ele fala, a CVM, ao instaurar um inquérito administrativo, pode solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo bancário. O que a gente tem que entender? Duas coisas têm que ocorrer para que eu possa ali quebrar o sigilo bancário de uma pessoa. Primeiro, eu tenho que abrir um inquérito administrativo, né? A CVM, ela não pode dar a cabeça dela, dar a ideia dela, pedir lá para o setor judiciário para quebrar esse sigilo. Essa quebra de sigilo já tem que ter antes ali um inquérito administrativo sendo levantado e aí, baseado nesse inquérito, se levanta a necessidade de uma informação específica e aí se faz a solicitação ao Poder Judiciário. Então, é inquérito administrativo, no inquérito se
precisou, né? Se levantou a necessidade de uma informação mais específica, aí do inquérito eu solicito ao Poder Judiciário a quebra do sigilo daquela pessoa. Tá legal? Bacana? E aí, ó, é o que eu exatamente acabei de falar para você, ó. Então, ó, ao estourar o inquérito administrativo, depois disso pode solicitar à autoridade judiciária competente o levantamento do sigilo, tá legal? Aí ele fala assim, ó, o levantamento do sigilo refere-se a informações e documentos de bens, direitos e obrigações de pessoa física e de jurídica, né, sobre o poder disciplinar da CVM. Tá? Então a gente consegue ter acesso a bens, a direitos e obrigações, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Tá bom? Então, cuidado que não é só de pessoa física e não é só de pessoa jurídica. É de pessoa física e pessoa jurídica. Tá legal? Agora, uma outra coisa interessante que eu encontrei é que nessa lei complementar, logo em seguida, ele fala que essas informações que o Bacen ou que a CVM consegue, elas têm que ser intercambiadas. Ou seja, tem que ter ali uma troca de informações entre o Banco Central e a CVM. Então, uma vez que eu tenho acesso a informações, eu tenho que trocar essas informações com o Bacen. Então ele fala assim, ó, o Banco Central e a CVM devem manter intercâmbio permanente de informações. Esse intercâmbio inclui, olha aqui, ó, resultados de inspeções realizadas, inquéritos instaurados e penalidades aplicadas. Então, quais são as informações que eles vão trocar? Os resultados dessas inspeções, os inquéritos que foram instaurados e as penalidades que foram tomadas pelo Banco Central, que decidiu impor, ou pela CVM, que decidiu impor alguma empresa. Então, isso vai formar ali um banco de dados que vai ajudar o Banco Central a ter acesso a essas informações e, caso o Bacen esteja fazendo isso, vai repassar a CVM para ela também ter acesso a essas informações. Tá legal? Bacana? Então, vamos lá, vamos continuar nossa aula. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, uma questão agora de 2021, né? Ele já fala assim, né? O M, né? M é o correntista do banco FTW que está em dificuldade de liquidez, ok? E não está honrando diversos pedidos de resgate das aplicações realizadas, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo? Que este banco FTW está passando por problemas de liquidez, não está conseguindo ali pagar, né, as suas dívidas, não está conseguindo honrar com seus compromissos, tá bom? Ele fala assim, ó, nesse caso, de acordo com as normas aplicáveis à espécie, proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro até os limites pela regulamentação própria é uma das funções de quem? Tá legal? Olha só, você sabe que as instituições financeiras, você tem os bancos comerciais, os bancos múltiplos, né? Eles têm cobertura do FGC. Então, se você tem conta em uma dessas instituições e essas instituições entram em falência, até 250 mil, né? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ajudará você a recuperar esse seu dinheiro de volta. Então, imagina que você tem dinheiro no Bradesco ou dinheiro no Santander. Que Deus o livre e guarde, essas instituições entram em falência, você poderá ter o seu dinheiro de volta até o limite de 250 mil. Tá legal? Bacana? Então, quem é responsável por esse procedimento? É o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, na terceira questão, a resposta é a letra C, ok? Bacana? Legal? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Na questão agora de 2019, uma questão mais antiga, né, lá do Banrisul, e ele fala assim, ó, as bolsas são ambientes físicos ou virtuais organizados para a compra ou venda de ações, derivativos e outros valores mobiliários. Para que as transações ocorram, é necessário que funcione de forma harmoniosa toda uma cadeia de serviços de negociação e pós-negociação, o que no Brasil caracteriza o setor como sendo, né? Letra A, verticalmente integrado, né? Olha só. Letra B, regime de compensação negociado caso a caso para derivativos financeiros. Ó, só de ler a letra B, eu já consigo te dizer uma coisa, tá bom? Esse regime de compensação, tá ok? Ele não ocorre lá na Bolsa de Valores caso a caso, tá bom? Então, o grande erro dessa letra B é ele falar que esse regime de compensação é feito caso a caso. O que na verdade acontece é que esse regime de compensação, ele vai ocorrendo em lotes, então vai ocorrendo as operações e eles vão fazendo isso em lotes. Então não é caso a caso, e sim por lote,
tá ok? Beleza? Então, a letra B eu já sei que ela está errada, tá bom? Letra C, horizontalmente distribuindo entre os agentes de mercado. Ó, eu sei que horizontalmente também não é. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, se a gente for te mostrar o desenho do sistema financeiro, ele é um desenho que ele é vertical. Ele tem um órgão em cima, tá bom? Que seria, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional. Abaixo dele vem a CVM, abaixo dele vem a Bolsa, abaixo vem as instituições financeiras que operam ali dentro. Tá legal? Então, aqui eu não posso dizer que ele é horizontal. Eu tenho que dizer que ele é o quê? Vertical. Tá ok? Beleza? Então, não dá para ser a letra C. E eu já sei que a resposta é a letra A. Tá bom? Letra D. Aquele em que é desnecessária a existência de uma contraparte central garantidora. Se você já vem acompanhando o cronograma direitinho, como eu estou te falando, eu já ensinei para você sobre as clearings, né? As clearing houses. O que são? São locais de compensação. E eu tenho certeza que eu já ensinei para você o seguinte, eu disse, olha, nós temos uma clearing house chamada Selic, onde trabalha os títulos públicos federais. Nós temos uma clearing house que se chama CETIP, onde trabalha as questões dos títulos privados emitidos por instituições financeiras. E nós temos a Câmara de Ações, tá legal? Então, essa Câmara de Ação, ela opera na Bolsa de Valores. Então, ela é justamente esta contraparte central. Tá ok? Porque dentro da Bolsa de Valores, só para você entender, você não vai mandar o dinheiro direto para a pessoa que está querendo vender o título. Porque se você mandar dinheiro direto para ela, e se ela não mandar o dinheiro para você? Entendeu? Então tem um risco nessa operação. A mesma coisa, a pessoa que está te vendendo o título, ela não vai passar o título direto para ti, porque você pode receber o título e não realizar o pagamento para ela. Então o que a gente faz? Dá uma olhadinha lá, né? Aqui eu tenho, vamos dizer, um cliente e outro cliente, tá? Imagina que esses dois caras aqui, eles estão fazendo negócio entre si. Ao invés de mandar dinheiro direto um para o outro, o que eles vão fazer? Eles vão mandar para a Câmara de Ação, tá legal? Então, esse vai entregar, por exemplo, o título, tá legal? E esse vai entregar para a Câmara de Ação o dinheiro, tá legal? Quando a Câmara de Ação receber o dinheiro e o cliente aqui entregar o título para a Câmara de Ação, ela só vai fazer a troca. O dinheiro vai vir para cá e o título vai vir para cá. Entendeu? E aí a operação é totalmente finalizada, tá legal? Então a Câmara de Ação é responsável por realizar essas liquidações. Então eu não vou mandar o meu dinheiro direto, tá? Eu não vou mandar ali o meu dinheiro direto para o cliente que está vendendo o título e a pessoa também não vai me passar o título. A gente manda para a Câmara de Ação, ela troca os valores, tá legal? E faz a operação. Se alguém não mandar a parte que prometeu mandar, a operação não vai ocorrer, logo aquela operação não vai ser liquidada. Tá ok? Bacana? Então eu não posso dizer que é desnecessário a existência de uma contraparte central, porque ela existe. E essa contraparte central se chama Câmara de Ação dentro da Bolsa de Valores. Então, não posso dizer que é desnecessária a existência da Câmara de Ação. Tá legal? A letra E fala, dependente da CVM para controle de risco. Tá ok? Olha só. Dependente da CVM para controle de risco. Ok? Ele é extremamente dependente para o controle de risco. Olha só, a CVM ela tem um papel, gente, de fiscalizar, tá legal? Quanto à questão do risco em si, isso deve ser feito tanto pelas instituições financeiras que estão operando, tá ok? Quanto por você mesmo tem que fazer essas análises para ver qual o risco daquela operação, tá ok? Bacana? Então, não posso também dizer que é a letra E, ok? Então, na verdade, pessoal, a quarta questão, a minha resposta é a letra A, ok? Vamos lá? Essa aí era mais pesada, por isso que eu te falei, ó, não faz essas questões antes de ter tentado fazer primeiro, porque assim você vai ter noção, poxa, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar esta parte do conteúdo, eu preciso me aprofundar mais disso, eu preciso mais pesquisar sobre esse assunto. Assim eu vou estar preparado caso ele volte para esta parte aqui do conteúdo. Eu já estou esperando ele com informação sobre o tema. Tá ok? Bacana? Então, vamos para cá. Então, na quarta questão, a resposta é a letra A, ok? Olha só, quinta questão. Deixa eu sair da tela para ficar melhor. Em 2019, né, uma questão também da FCC, ele fala assim,
A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valor mobiliário, né, no Brasil. Lembrando que esse mercado de valor mobiliário, ele é um mercado de capital. Tá legal? Mercado de capital. Então ele fala assim, bom, o seu mandato legal contempla proteger as instituições financeiras intermediárias. Aqui a intenção dele é proteger as instituições financeiras? Não é proteger. A intenção aqui é fiscalizar. Ok? Fiscalizar. Por exemplo, eu posso dizer também que a intenção seria autorizar que essas instituições financeiras operem lá no mercado de capital, tá bom? Ok? Beleza? Ou então verificar se essas instituições financeiras têm a possibilidade ali, né, de poder operar no mercado de capital. Então, proteção, você já vai saber quem é, né, quem realmente a CVM tem que proteger. A letra B, ele fala assim, assegurar o sigilo das informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido, tá bom? Olha só, quando a gente fala de sigilo bancário, a gente está falando de informações pessoais, tá legal? As informações sobre as companhias que emitiram esses títulos, elas estão extremamente abertas na Bolsa de Valores, tá legal? Até no mercado de balcão, que não é tão rigoroso quanto a Bolsa de Valores, ele também tem vinculação de informações. Então, eu não posso esconder as informações, eu não posso esconder os balanços da Vale, eu não posso esconder os balanços da Petrobras, eu não posso esconder os balanços da Americanas, tá legal? Inclusive, essas informações específicas da empresa, elas vão ser extremamente analisadas, inclusive. Tá legal? Ok? Então, eu não posso dizer que eu tenho que assegurar o sigilo das informações dessas companhias. Ao contrário, como elas são companhias abertas, o nome delas já está dizendo, é uma companhia aberta. Então, as pessoas, para poder comprar o título daquela empresa, têm que saber informações importantes e específicas sobre essa empresa para poder dizer se realmente vale a pena comprar ou não esse determinado título. Tá ok? Bacana? Show de bola? Vamos lá. Então, na letra C, ele fala assim, ó, estimular a formação da poupança e a sua aplicação em títulos do Tesouro Nacional. Gente, olha só, a gente sabe que a gente realmente, dentro dos objetivos da CVM, a gente tem aqui o estimular a formação da poupança, mas é estimular a formação da poupança e a sua aplicação em valor mobiliário. Em valor mobiliário. Tá legal? E não em títulos do Tesouro Nacional. Por isso que não dá para ser a letra C, ok? Letra D. Estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas, sobre o controle público, ok? Olha só, olha como é que essa letra D, ela tá estranha. Porque ela está dizendo o seguinte, olha, a gente quer estimular que as pessoas comprem ações, mas eu quero estimular que elas comprem ações de empresas públicas e não de empresas privadas. Ou seja, empresas como Magalu, como Americanas, né, como outras empresas que são particulares no mercado, não teriam vez dentro da Bolsa de Valores. Então, tem algo estranho nisso aí. Então, por isso não é a letra D, ok? Então, estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas, né, sobre o controle público, esse final aqui que está errado. Realmente, a CVM quer estimular que você passe a investir em ações, passe a comprar ações, principalmente de companhias abertas, que são empresas que ela autorizou a lançar ações na Bolsa de Valores, tá legal? Mas não é especificamente só de companhias abertas de capital público, são de qualquer tipo de instituição, seja ela pública ou privada, tá ok? Bacana? Então, não dá para ser a letra D. A letra E fala evitar modalidade de manipulação destinada a criar condições artificiais de negociação no mercado de valor mobiliário, né? Por que ela quer evitar? Porque realmente, lembra que eu te falei que eu ia te falar aqui, ó, quem ela tem que proteger? A CVM, ela tem a função de proteger os investidores. Os investidores. Tá legal? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a resposta da quinta questão. A resposta é a letra E. Detalhe que eu sempre tenho que confirmar se ele não colocou um I aqui na frente, tá bom? Como ele falou certinho, ó, valor mobiliário,
Tá correto, tá bom? Bacana? Então, quinta questão, nossa resposta, letra E, ok? Esse aqui é um desenho que eu estou mostrando para você ver que, olha, ó, os poderes eles saem daqui para cá, daqui para cá, poder sair daqui para cá, daqui para cá, tá legal? Então, isso aqui é vertical, ó, vertical. Olha só, o Conselho Nacional de Seguros Privados manda na SUSEP, que manda nas seguradoras, nas resseguradoras, nas empresas de capitalização, ok? Olha, o CNPC manda na Previc, que manda nos fundos, né, nos fundos de pensão que estão aqui embaixo. Então, a linha, né, ela é uma linha vertical, vertical, vertical. Tá ok? Bacana? Legal? Vamos continuar. Sexta questão, uma questão de 2018 do IGPREV, tá legal? E ele fala assim, ó, segundo a instrução CVM número 55 de 2014, o fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituída sob a forma de um condomínio aberto ou fechado, destinada à aplicação em ativos financeiros. Quanto aos fundos fechados, assinale a alternativa correta, tá legal? Para você que não sabe ainda, um fundo de investimento, pessoal, ele é uma união de pessoas que decidem ali colocar o seu capital junto a um fundo de investimento este fundo especificamente vai administrar o dinheiro dessas pessoas. Isso aí, tá? Toda vez que você tem a figura de um fundo de investimento, você tem uma forma de investimento coletiva. O que é uma forma de investimento coletiva? É uma forma em que você não vai entrar sozinho na Bolsa de Valores, você vai unir o seu capital a diversas pessoas que vão pegar o seu dinheiro e vão entregar na mão de uma empresa que vai administrar isso. E vai ser essa empresa que vai decidir se vai comprar ação, se vai comprar debênture, se vai comprar título de renda fixa, e você não vai ter essa dor de cabeça que, por exemplo, o professor de vocês tem, de ficar olhando no mercado, procurando as melhores opções, analisando, muitas das vezes pela questão do trabalho, aí eu acabo perdendo oportunidades, tá legal? Porque eu não tô ali 100% focado naquilo. E aí, quando a gente não tem tempo, a gente faz isso, a gente pega o nosso dinheiro, coloca nesse fundo de investimento, lá vai ter um administrador que vai poder realizar essas operações. Então a gente está autorizando ele a administrar o nosso recurso, tá legal? Agora, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, esses fundos eles podem ser abertos ou fechados. No fundo aberto, mesmo após o início dele, tá legal? Você pode entrar a hora que você quiser. Então, tipo assim, é um fundo que ele abriu em 1º de dezembro de 2023, tá legal? E ele continua aberto, ou seja, continua a gente entrando e continua a gente saindo, tá legal? Então, esse é o fundo aberto. Agora, nós temos os fundos fechados. Nos fundos fechados, ele tem data para entrar e também tem data para sair. Então, existe um período que ele fica aberto, que é para as pessoas colocarem o seu dinheiro, aí depois ele inicia e fecha as portas e você não pode mais sair, tá legal? Na verdade, não é bem assim, eu vou já te explicar, né? Para você entender. Por que eu estou dizendo que você não pode sair? Você não vai poder sair por solicitação àquele fundo. Então, geralmente, como é que funciona? Eu quero vender minhas cotas, eu peço para o fundo pega e vende. Isso quando ele é aberto. Quando ele é fechado, não. Eu não posso chegar com o fundo e falar assim, olha, fundo, eu estou querendo meu dinheiro de volta. Pega minhas cotas e vende, que eu quero meu dinheiro de volta. Ele não vai fazer isso, porque ali é um fundo fechado. Então, ele tem data para entrar e tem data para sair, tá legal? E como é que eu faço, então, para sair de um fundo fechado? Eu teria que vender essas minhas cotas, tá legal, desses fundos, para uma pessoa para que ela fique no meu lugar. Afinal de contas, o fundo não vai vender minhas cotas, mas se eu vender, se eu pegar e passar para uma outra pessoa e outra pessoa ficar no meu lugar, aí sim eu vou sair, mas alguém vai estar ali no meu lugar assumindo aquele valor, tá legal? Então, essas são as características de fundos fechados. Ele é muito, muito semelhante aos consórcios. Não tem nada a ver, não é semelhante ao consórcio, mas é semelhante a uma característica do consórcio da seguinte forma. Você sabe que quando você entra no consórcio, para você sair dele, você tem que vender para uma outra pessoa, para que outra pessoa fique no seu lugar. Então, essa característica específica é muito semelhante, tá legal? Claro que as outras não tem nada a ver. Fundo de investimento não está ali para você comprar um carro, uma moto, não tem nada a ver. Mas essa característica específica de que quando eu entro no consórcio, para que eu saia, eu tenho que colocar uma outra pessoa no meu lugar, ela é bem parecida com essa questão do fechado. Poder sair eu até posso, mas desde que eu coloque alguém no meu lugar, tá ok? Bacana? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, letra A, só podem ser criados na modalidade de fundo de renda fixa. Só pode não.
ok? Você tem vários tipos de fundo. Você tem fundos em ações, você tem fundos de renda fixa, você tem fundos de curto prazo, fundos de longo prazo. Cara, tem muita coisa. Tem fundo de referenciado que vai se basear só em uma determinada rentabilidade. Então, todos os títulos que aquele administrador comprar vão ser pagos por uma taxa específica. Cara, tem muito fundo de investimento. Então, eu não posso dizer que só existe título de renda fixa, tá ok? Bacana? Então, não dá para ser a letra A. Letra B, né? A distribuição das cotas independe de prévio registro na CVM. Independe, ao contrário, gente, depende. Cota de fundo de investimento, pessoal, é um valor mobiliário. Cota de fundo de investimento e o próprio fundo de investimento, para poder ser criado, vai precisar de autorização da CVM, tá legal? Então, por isso que não dá para ser a letra B. A letra C fala assim: o resgate das cotas só pode ocorrer após o término do prazo de duração do fundo. Opa, agora ficou melhor. Ó, primeiro porque ele está te perguntando quanto aos fundos fechados. E é uma verdade, o resgate dessas cotas só pode ocorrer após o término do prazo de duração. Então, eu não posso chegar com a administradora do fundo e dizer assim, olha, eu quero sair agora. Ela vai dizer, desculpa, mas o fundo só fecha em 2030. Então, só vamos resgatar em 2030. Mas, se você quiser sair, pega a sua cota, vende para uma outra pessoa e a pessoa fica no seu lugar. Aí você sai, mas outra pessoa tem que entrar. Tá legal? Então, na sexta questão, já está aqui a minha resposta, que é exatamente o que ele está se referindo, quanto aos fundos fechados, né? Então, nesse caso, sexta questão, a resposta é a letra C, tá? Ó, eu dei uma erradinha aqui no gabarito, tá? Botei aqui letra B na hora de edição, mas a resposta é letra C, tá? Então, lembra que eu te falei, né? Sempre vale o meu gabarito, tá, gente? Sempre vai pelo meu gabarito. Minha resposta é a letra C, ok? Vamos lá? Sexta, ainda a letra D, né? A letra D fala assim: o patrimônio líquido deve obrigatoriamente ser composto por até 60% dos ativos de renda variável e o restante por ativos de renda fixa. Isso não existe, tá? O que é um fundo fechado? Eu não posso sair a hora que eu quero, é só isso. Agora, uma regra específica, aí não tem nada a ver com essa questão de fundo fechado, por isso não dá para ser a letra D. Uma vez constituído, o fundo somente poderá ser encerrado com prévia autorização da CVM. Não. O que é o encerramento do fundo? É a data em que o fundo fecha, a gente começa a vender todos os títulos que tinha naquele fundo e começa a devolver o dinheiro do pessoal. Essa é o fechamento. E eu não preciso pedir uma outra autorização para poder vender esses títulos. Olha, CVM, eu estou querendo fechar agora. Eu quero vender os títulos e devolver o dinheiro do pessoal. Eu posso? Jamais, isso não existe, tá legal? Então, por isso não é a letra E. Então, na sexta questão fica o meu gabarito, tá legal? Bacana? Vamos lá, continuar? Sétima questão. Uma questão da IADES e ele fala assim: a fim de verificar se um produto é adequado aos objetivos do cliente, os distribuidores e consultores de valores mobiliários devem analisar outras coisas, né? O que a gente analisa quando a gente atende o cliente, né? O que a gente analisa? Porque a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que ter um know customer, ou conheça o seu cliente, né? O que é esse conheça o seu cliente? É justamente levantar informações deste cliente para saber qual é o melhor investimento que a gente vai indicar para ele, tá legal? E aí, qual é a informação, acho que mais importante, inclusive, da gente levantar? Vamos ver aqui a letra A. Ele fala assim, ó: o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente, ok? Então, assim, quer dizer que para eu indicar um produto para o meu cliente, eu tenho que saber quanto ele ganha, tá? Olha só, deixa aqui a letra A. Letra B, o período em que o cliente deseja manter o investimento. Boa, olha só. Antes, eu entendo que a letra A, ela é importante. A gente tem que saber ali, realmente, qual é a renda daquela pessoa, até para questão de lavagem de dinheiro ou outras coisas, tá legal? Mas como a gente está aqui se referindo ao pensamento de o que eu vou indicar para o meu cliente, né? Qual é o produto que eu vou indicar para o meu cliente, acho que a coisa mais importante que a gente tem que levantar é justamente quanto tempo esse cara quer investir o dinheiro dele, já que aqui a intenção é indicar para ele o melhor investimento para ele, tá legal? Então, poxa, o cara chega lá, ele tem 5 mil para investir. A primeira coisa que eu vou perguntar para ele é quanto tempo você pode ficar sem esse dinheiro.
É a primeira pergunta que eu tenho que levantar. Quanto tempo o senhor pode ficar sem esse dinheiro? O senhor pode ficar 10 anos sem esse dinheiro? O senhor pode ficar 6 anos, 5 anos, 1 ano sem esse dinheiro? E aí, baseado nisso, eu vou indicar o produto correto para ele. Porque tem investimento que ele é de curto prazo, tem investimento que ele é de médio prazo, tem investimento que ele é de longo prazo. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que levantar é qual é o período. Quanto tempo o senhor quer ficar sem esse seu dinheiro, tá legal? Então, tá aqui a minha resposta, a letra B, ok? A letra C, ele fala o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente. Aí eu vou ter que levantar as informações do que ele já tem como patrimônio para poder indicar um produto para ele. Não faz sentido a letra C, ok? Olha lá, letra D. Os tipos de produtos e serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, né? Olha só, eu entendo também que a gente tem que saber informações se ele já tem experiência. Mas nem sempre, pessoal, a gente investe em algo que a gente conhece. E a gente não é obrigado. A gente, principalmente quando se trata de fundo de investimento, de repente eu tenho medo de investir em derivativos e não sei. Mas se eu colocar num fundo de investimento e passar o meu dinheiro para uma pessoa que saiba administrar e fazer compra de derivativo, de repente pode ser melhor para mim, mesmo sem eu ter familiaridade. Então, a necessidade, né, de ter familiaridade para que o cliente possa consumir um produto não é um foco predominante, tá legal? Então, por isso não dá para ser a letra D. Letra E, a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente, tá legal? Bom, muita gente, só para você entender, muita gente conhece de mercado? Sim. Muita gente tem MBA em finanças, MBA em investimentos? Sim. Mas muita gente também não tem. E aí não é por isso que simplesmente essa pessoa não vai mais investir no mercado e não pode investir no mercado. Imagina, por exemplo, eu atendendo meu cliente e falando assim para ele, olha, desculpa, mas o senhor não tem o segundo grau completo, então o senhor não vai poder comprar ação. Não é assim, tá legal? Ok? Para isso existem os fundos de investimento. Para pessoas como eu, que muitas vezes não sei muito de mercado, não sei todos os títulos, e aí eu estou querendo investir em derivativos, e aí eu, ao invés de eu fazer isso sozinho, eu pego o meu dinheiro, entrego para o fundo, e o fundo vai fazer isso para mim, com profissionais mais bem habilitados para isso. Tá legal? Então, na 7ª questão, gente, a minha resposta é a letra B. Essa é a informação mais importante para a gente, tá ok? Olha lá, na hora de indicar o produto, tá? Então, vamos à 8ª questão. As bolsas de mercadorias e futuros são associações privadas civis, né? Isso é antigamente, tá, gente? Só para você não fique com medo, não. Porque isso aqui é uma questão de 2018, uma questão da AFADESP, inclusive do Banpará, tá legal? Que é o banco que eu trabalho. E é uma questão antiga, tá? A gente sabe que a BMF Bovespa não existe mais, a CETIP se uniu a ela e virou B3, tá ok? E aí ele fala, né, com o objetivo de efetuar o registro, a compensação e a liquidação física e financeira dessas operações, né? Quanto à regulamentação da BMF, pode-se afirmar que são regulamentadas por quem, né? Quem pode criar regras para a BMF? A Comissão de Valores Mobiliários. Já está aqui a minha resposta, tá bom? Letra B, a Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal. A Receita Federal trabalha com a questão do imposto, tá legal? E não as operações de bolsa de valores. Por isso não dá para ser a letra B. Letra C, o Banco Central e a Receita Federal. Não, pessoal. Ó, o mercado de capital, ele é da CVM. É ele que vai regulamentar, é ele que vai criar regras, é ele que vai criar normas e ele que vai fiscalizar. Isso não é função do Banco Central. O Banco Central, ele já tem o mercado de crédito, ele já tem o mercado de câmbio e ele já tem o mercado monetário para tomar conta, tá legal? Então, o mercado de capital não é o nosso amigo Banco Central que vai ali regulamentar, tá bom? Então, tira também aqui a receita que a gente já te deu. Não dava para ser a letra C. A letra D fala, o Banco Central do Brasil, eu já sei que está errado, e muito menos o Banco do Brasil, porque ele é um órgão operador. Então, não vai dar para ser a letra D. A letra E fala, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, a Receita... Eita, que uniu tudo na letra E. Então, tá tudo errado também. Então, na 8ª questão, a resposta é a letra A, ok? Olha lá, 9ª questão. 9ª questão, ele fala assim, na configuração atual do sistema financeiro nacional, a instituição responsável pela regulação do mercado acionário de debêntures e de commercial paper tá legal? Olha só, a gente sabe que na Bolsa de Valores não só ações se vende, tá legal? A gente pode vender títulos de dívida. Esses dois títulos aqui de cima, eles são títulos de dívida,
Eu já te ensinei sobre isso, né? Eu já te falei que lá, né, os valores mobiliários eles podem ser divididos em títulos de capital, tá legal? Ou títulos de dívida. E os títulos de dívida são debêntures e commercial paper. O que são esses dois títulos? Eles são títulos que eles representam um empréstimo. Então, se eu comprar uma debênture, eu não comprei uma parte de uma empresa, eu emprestei dinheiro para ela. Por isso que nós chamamos eles de título de dívida, tá ok? Bacana? Então, quem é que toma conta desses títulos, já que eles são vendidos na Bolsa de Valores, né? Lá na B3? É justamente a nossa amiga CVM. Então, a resposta é a letra B, ok? Vamos lá? Vamos à 10ª questão? Olha lá, uma questão de 2016, ele fala assim: o mercado financeiro pode ser segmentado quanto à natureza das operações desenvolvidas. No mercado financeiro, o mercado caracterizado por operações de curtíssimo prazo, em que instituições financeiras buscam recursos para atender às suas necessidades imediatas de liquidez, ok? Ou alternativas para aplicação de saldos de caixa, é denominado. Gente, essa característica desse texto que ele está se referindo aí é o mercado chamado mercado interbancário. Interbancário. Então, não sei se você sabe, mas nós, instituições financeiras, precisamos de dinheiro. Nem sempre nós vamos ter dinheiro disponível. Então, nós vamos recorrer ao mercado interbancário. Nós vamos recorrer a outras instituições financeiras para que elas nos emprestem dinheiro. E, inclusive, poderemos recorrer ao próprio Banco Central através das operações de redesconto. Tá legal? E essas operações de curto e curtíssimo prazo, elas são chamadas de mercado interbancário, são chamados de mercado de moeda, tá legal? Ou também mercado monetário. Tá legal? Então, esses são 3 nomes que se dão para esse mercado, onde instituições financeiras, para resolver um problema imediato de liquidez, pegam dinheiro emprestado. Aonde é? É basicamente o mercado interbancário, ou mercado de moeda, ou mercado monetário. Então, nessa 10ª questão, a resposta é a letra D, ok? Bacana? Legal? Então, olha aí, ó, mais uma fase desbloqueada, graças a Deus, você matou mais aí alguma atividade, mais uma atividade que você realmente entregou, tá legal? Então, parabéns, continua assim, esse é o caminho, esse é o objetivo, tá legal? Bacana? Então, vamos lá. Então, antes de terminar a minha aula por hoje, deixa eu deixar a minha fase motivacional para você, para dar força para você continuar estudando, tá legal? Vamos lá? Ela me fez uma promessa. Eu irei destruir você de todas as formas possíveis. Mas se você suportar toda a dor que irei lhe causar, eu irei te recompensar. De uma forma que você jamais imaginou. Ela se chama disciplina.